Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com nossas aulas da pandemia. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da prótese fixa e vamos falar de um assunto que importa não só a prótese, mas é muito usado também na dentística, na periodontia e na ortodontia, que se chama trauma de oclusão. O que é o trauma de oclusão? Então, todos nós temos uma capacidade adaptativa que varia de indivíduo para indivíduo, né? Alguns têm uma carga grande em cima dos dentes, e os dentes caem de uma maneira boa, e outros por qualquer coisinha já reclamam, já não está bom. Então, o trauma de oclusão é toda vez que essa força, essa capacidade do nosso organismo de se adaptar, ele excede, tá? O nosso organismo não consegue se adaptar à força oclusal inserida sobre ele e acaba formando uma adaptação dos tecidos, acaba causando uma lesão, pode ser ela patológica ou não, no local. Então isso é um trauma de oclusão. Toda vez que a força excede e ultrapassa a capacidade adaptativa, está formando um trauma de oclusão. Isso não é uma coisa nova. Então vocês vão ver que o Stillman, que é um dos papas da odontologia, já em 1917, há mais de 100 anos, já afirmava a mesma coisa. Ele falava que o trauma de oclusão era a condição em que o ato de ocluir resultava em lesão da estrutura de suporte dos dentes. E isso mesmo foi repetido pelo Glickman no seu tratado de periodontia em 1965. Usou essa mesma definição. Toda vez que houver alterações patológicas ou adaptativas do periodonto decorrente da força oclusal excessiva, isso é um trauma oclusal. Então você vê que isso é uma coisa que já começou há muito tempo, a gente continua usando os mesmos conceitos, e trauma oclusal é o dano ou a lesão no tecido, esse é o trauma. Tá? E oclusão traumática é a oclusão que provoca esses danos. Então o Glickman já em 65 adotou essa terminologia que a gente usa até hoje, e a Organização Mundial de Saúde também tem desde 1978, portanto há quase 50 anos, uma definição dizendo que é um dano causado ao periodonto pela pressão produzida direta ou indiretamente pelos dentes antagonistas. Ou seja, o ato de ocluir provoca um dano ou uma lesão no tecido suporte, isso é um trauma de oclusão. Mesma terminologia que vem há mais de 100 anos usada pelo Stillman. Então vamos lembrar um pouquinho da anatomia, né, que vai nos interessar hoje, vai ser ligamento periodontal, que é aquela estrutura, aquele amortecedorzinho que nós temos entre duas superfícies duras, que é o cemento da raiz do dente e o osso alveolar que segura o dente. Então, de acordo com o que nós temos de quantidade de osso, nós vamos classificar o trauma de oclusão em primário ou trauma de oclusão secundário. O primário é quando há um dano tecidual, porém não há perda de osso alveolar. Ou seja, nós temos estrutura de suporte, ela se altera, mas não há perda dessa estrutura. E o trauma de oclusão secundário é quando há perda de osso alveolar, quando há perda de estrutura. Então vocês vão ver que um trauma de oclusão que poderia ser normal como primário, ele acaba sendo agressivo quando é um trauma de oclusão secundário, quando a doença periodontal, o problema periodontal já está instalado no paciente. O que causa traumas de oclusão primário, quando o periodonto está normal? Nisso aqui nós somos campeões, restauração alta. Sabe aquela restauração oclusal pequenininha, aquele selante que você fez que ficou um pouquinho alto? Aí o paciente, depois de uma semana, 15 dias, diz assim: doutor, nos primeiros 3 dias ficou dolorido, depois parou de doer. Então o que aconteceu? No primeiro momento houve um trauma de oclusão, houve essa reação inflamatória do periodonto, do ligamento periodontal, houve essa dor por 2 ou 3 dias, depois a capacidade adaptativa dele nivelou tudo, equilibrou, passou a dor. Então houve um trauma de oclusão primário, por um período temporário, esse trauma de oclusão desapareceu, ele se acomodou. Outra coisa que nós fazemos muito, próteses altas, né? Então a gente faz prótese, também fica
muito alto tanto no sentido antagonista quanto no sentido proximal, nos dentes vizinhos. Ele acaba causando trauma de oclusão. E algumas vezes reversível, quando a capacidade adaptativa se acomoda e suporta aquilo lá, e outras vezes irreversível. Nós temos que mexer na prótese. É aquela prótese que você instala, você coloca, por exemplo, uma coroa metalocerâmica, que é um material friável, que é um material que não tem muita resiliência, acaba transmitindo essa força de oclusão para o ligamento periodontal, ele não suporta essa força, então formou um trauma oclusão, uma oclusão traumática, e formou um trauma oclusal. Aí ele volta esse dor, faz uma semana do ocidente, ele não para de doer. Aí você vai lá, faz um ajuste oclusal, faz um desgaste nessa porção da prótese do alto, resolveu o problema. Trauma de oclusão primária também ocorre em casos de apinhamento ou extrusão de dentes. Então nós sabemos que com o passar do tempo, né, principalmente os incisivos inferiores vão apinhando. Nesse apinhamento, quando o dente movimenta, fica um pouquinho mais alto e o paciente fica mordendo só em cima daquele dente, isso aí causa um trauma de oclusão. Formou uma oclusão traumática, cria um trauma de oclusão. Eu tenho um exemplo para falar para vocês, é do paciente que é dentista, e ele era um paciente classe 3, ou seja, ele tinha os incisivos inferiores à frente dos incisivos inferiores. Fizemos o tratamento ortodôntico, corrigimos essa classe 3, e ele reclamava para mim que às vezes ele batia no 31, quando ele estava mastigando ou até às vezes falando, ou seja, o dente estava alto. Mas como ele era dentista, ele disse, não, mas deixa assim, não vou mexer e tal. Um dia ele veio com muita dor, com uma mobilidade muito grande no dente. Então a gente suspeitou até de estar formando um abscesso endodôntico. Não, foi feito o teste de vitalidade, deu positivo, ou seja, descartou-se o problema endodôntico, era o problema por trauma oclusal, por oclusão traumática. Que foi feito placa, ajuste oclusal e placa, né? Que daí não teve jeito, agora ele tem que usar sempre a placa para proteger os danos. Então, esse apinhamento que se forma dos dentes. Uma extrusão do dente quando falta um dente antagonista, ou às vezes o dente mesializa, por exemplo, falta o primeiro molar inferior, o segundo mesializa, aquela porção distal do segundo molar fica no plano oclusal, fica mais alto que os outros dentes, o paciente que mastiga sempre ali vai formar um trauma oclusal. Durante a movimentação ortodôntica, normalmente a movimentação ortodôntica causa traumas oclusais, por quê? Para poder movimentar os dentes, tem que formar um trauma oclusal. Aí passa um certo período de tempo, o dente acomoda, a capacidade adaptativa suporta e volta ao normal. Quando faz uma ortodontia onde o dente fica num lugar instável, num lugar onde ele não deveria estar, ocorre o trauma oclusal, algumas vezes trazendo consequências danosas para o paciente, como é o caso de reabsorção óssea ou dentária. E outro caso que a gente vê muito trauma de oclusão primário são para pacientes bruxistas, né? Ou com qualquer outro tipo de parafunção, ou apertamento, ou com bruxismo de deslizamento. Aí vocês vão ver, depois a gente vai ver que radiograficamente a gente identifica um trauma de oclusão pelo espessamento da lâmina periodontal. Então você vê lá, ele tem o osso na posição normal, não houve reabsorção óssea, não houve ainda reabsorção dentária, mas há um espessamento de lâmina periodontal e uma pequena mobilidade do dente. Isso aí caracteriza um trauma oclusal primário. Então a gente vai entender bem o trauma de oclusão primário, como ocorre na ortodontia, por esse gráfico aqui. Então toda vez que a gente faz pressão no aparelho ortodôntico para movimentar o dente, ele vai criar área de pressão de um lado e área de tensão do outro, ou seja, comprime seu ligamento periodontal de um lado e estica do outro. Nesse lugar onde há compressão do ligamento periodontal, há um estímulo dos clastos, né, dos osteoclastos e às vezes dos odontoclastos, que absorve um pouquinho da raiz, mas como normalmente quem é estimulado primeiro são os osteoclastos, ocorre reabsorção óssea de um lado e no lado de tensão, onde as fibras se distendem, eles estimulam os blastos, os osteoblastos a formar novo osso. Então, como reabsorve de um lado e forma do outro, o dente se movimenta. Então, assim funciona o trauma oclusal. Quando você faz a ativação do aparelho, você faz uma força que excede a capacidade adaptativa do paciente,
de um lado a reabsorção óssea, do outro a posição, e o dente movimenta para aquela posição. Então o que é isso? É uma reorganização de toda a estrutura do suporte do dente para que o dente movimente de lugar. Mesma coisa acontece quando a gente deixa ou os dentes em posição inadequada, ou faz uma restauração alta, ou no nosso caso aqui da prótese, a gente faz uma prótese e ela fica alta, fica dando trauma no ligamento periodontal, toda a estrutura de suporte. Esse trauma de oclusão pode ser secundário, que é quando o paciente já tem uma doença periodontal instalada, quando já tem reabsorção óssea, quando já tem um nível de implantação do dente menor. Tá? Então, essa capacidade de suportar as forças do dente já está prejudicada pelo periodonto reduzido. Então, uma menor área de superfície de raiz implantada em osso. Então, uma força oclusal que para um trauma primário, para um periodonto saudável, ele não causaria nem um trauma de oclusão ou faria um trauma de oclusão primário, no trauma de oclusão secundário, onde esse dente não tem implantação, ele pode ser fatal, ele pode até levar à perda do elemento dentário. Tá? Por quê? Porque é a menor superfície de suporte do dente. Então, esse lugar onde o dente não tem o suporte periodontal, onde já tem reabsorção óssea, muda-se a forma de alavanca do dente. Então, essas áreas de pressão e de tensão em cima do osso, elas são modificadas, eles formam um giro diferente, o que acelera esse processo de destruição de suporte ósseo. Então, a gente vê nessa figura aqui uma comparação de uma força ortodôntica movimentando um dente com o periodonto normal, que seria o trauma de oclusão primário, e depois um trauma de oclusão secundário, onde o periodonto está alterado. Então vocês observem aqui a quantidade de superfície de raiz que está em contato com o osso. Lá onde ele tem menor quantidade de suporte, ele forma uma mudança do fulcro, do movimento do dente, levando a inclinação do dente e a uma força muito maior nesse osso remanescente, levando a um problema maior de reabsorção do osso e algumas vezes até perdendo o elemento dental devido a essa aplicação da força.